Professor Nailton Araújo, sou formado em Biologia pela Universidade Federal do Piauí, especialista em ensino de ciências pelo Instituto Federal do Piauí e mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Piauí. Nesse momento vou ministrar o conteúdo de História da Biologia. É importante destacar que a biologia, enquanto área do conhecimento, ela se define como uma ciência que estuda os seres vivos e suas interrelações com os fatores abióticos, os ecossistemas, e também essa ciência se detém a estudar as leis dos processos vitais, então a compreensão de processos fisiológicos dos organismos e interrelações ecológicas fazem parte do campo de conhecimento da biologia. Mas até chegar na compreensão e na formulação desses conhecimentos e de constituição enquanto área do conhecimento, enquanto componente curricular, enquanto disciplina, a biologia passou por vários fatos históricos, né? Pesquisadores que deram suas imensas contribuições pesquisando assuntos diversos que hoje constituem esse campo de conhecimento chamado biologia. A biologia, etimologicamente falando, ela se define como o estudo da vida, certo? Então, ela busca compreender os fenômenos da natureza, né, em suas diversas instâncias, através de técnicas diversas que, ao longo do tempo, da história da ciência, foi evoluindo. Eu trouxe aqui uma charge da Mafalda, que ela faz uma pergunta, né? Qual o sentido da vida? Na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. E exatamente essa charge, ela traz um conceito muito importante, aborda um assunto importante, que é a expressão gênica, né, que está relacionada à replicação do DNA. Por que eu coloquei ela? Porque as pesquisas que movem esse campo do conhecimento, que é a biologia, é exatamente buscando compreender as manifestações diversas da vida, né, dos organismos vivos, suas interrelações, buscando sempre formular e complementar o conhecimento científico. As áreas da biologia são inúmeras, destaco algumas como o campo da ecologia, que se detém a estudar os seres vivos, sua interação com o meio ambiente, a micologia, que estuda os fungos, a microbiologia, que vai estudar micro-organismos como vírus, bactérias, a zoologia, que é um campo amplo que estuda os animais, morfologia e fisiologia, que compreende melhor, né, busca compreender os seres vivos e como eles são estruturados do ponto de vista anatômico, fisiológico, e outras tantas sub-áreas da biologia que desenvolve diversas pesquisas e estudos ao longo da história. Então, contextualizando a história da biologia, destaco aqui as contribuições de Lamarck, Treviranus e Oken, que utilizaram quase que simultaneamente pela primeira vez o termo biologia, para exatamente designar como uma nova ciência que surgia ali no século XVIII para o século XIX, que tinha um objetivo: estudar os seres vivos. Aqui tem a imagem de uma obra que trouxe pela primeira vez esse termo de biologia, inclusive tratada também. Lamarck nessa obra traz a questão da evolução, com alguns postulados que até algum momento da história da biologia foram questionados, né, por outros pesquisadores que de forma seguinte trouxeram novas pesquisas que puderam refutar algumas de suas constatações. Então, algo interessante também, que até 1976 não existia a biologia como um curso, né, uma disciplina como componente curricular, como curso superior. E existiam os cursos de História Natural, e quem se formava nesses cursos era chamado de um profissional chamado naturalista, né? Então, muitos desses pesquisadores, né, que desenvolveram pesquisas que contribuíram para a formulação do campo de conhecimento da biologia eram naturalistas. Eu trago aqui as interrelações, proximidades e distanciamentos entre as
três áreas do campo de conhecimento das ciências da natureza, que é a física, a biologia e a química. Então, aqui nós temos em 1828 uma certa proximidade entre essas ciências naturais, com a descoberta da ureia sintética, na verdade, a produção da ureia sintética em laboratório, até então uma substância orgânica. Essa descoberta ela serviu bastante para aproximar ou distanciar determinadas áreas. Então, aqui foi uma pesquisa no campo da química. Então, ela já tornou uma proximidade da química com a biologia, conforme a gente observa aqui as linhas. Em 1859, nós temos a formulação da teoria da seleção natural, descoberta por Darwin, né, formulada por Darwin. Então, isso também traz um distanciamento maior entre a biologia e a física cada vez mais se afastando do seu campo de conhecimento, com suas pesquisas e formulações próprias. Em 1920, nós temos uma descoberta da bioquímica, por exemplo, a descoberta de substâncias, de moléculas, né? Então, nesse período aqui, nós temos uma proximidade ainda das áreas de biologia e química. E em 1953, nós temos uma descoberta muito importante no campo da biologia molecular, a descoberta de Watson Crick, que foi do DNA, dupla hélice, né? Sua estrutura, a formulação de um modelo da molécula de DNA, que aí por vez houve também embates entre esse campo de conhecimento, entre a química e a biologia, porque seriam áreas comuns, né? E aí provoca, portanto, um certo distanciamento entre a biologia e a química, porque cada descoberta em suas áreas significativas ia cada vez mais emancipando essas áreas como áreas do conhecimento. Nós temos aqui uma linha do tempo em que estabelece alguns eventos muito importantes e pesquisadores que contribuíram para tais descobertas, né? Então, aqui temos a de Robert Hooke, em 1655, com a possibilidade de visualização em um microscópio da primeira estrutura que seria denominada posteriormente de célula, né? Assim como os estudos de Anton van Leeuwenhoek também. Nós temos as contribuições de Linneu, que contribuiu com as pesquisas sobre classificação biológica. Tá bom? Nós temos Edward Jenner, também aqui com os estudos para a descoberta de vacinas. Certo? Nós temos as contribuições de Lamarck, em 1809, com as teorias evolucionistas. Nós temos em 1859 Charles Darwin, né, com a sua teoria da evolução, baseada na seleção natural. Temos os estudos aqui de Alexander Fleming, que descobriu a penicilina. Em 1953, os estudos de Watson Crick, com a descoberta da molécula de DNA e sua estrutura. E mais recentemente, outros estudos importantes, como a descoberta em 1960 das células-tronco, a tecnologia do DNA recombinante em 1973, em 2003, o projeto Genoma Humano, que sequenciou o genoma humano. Nós temos aqui eventos importantes que a gente divide entre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea e, na atualidade, descobertas importantes. Então, na pré-história, desde então, já havia certas interrelações do ser humano com a natureza, e buscava, de certa forma, dominar algum conhecimento para manipular no campo da fenologia vegetal, das plantas, o conhecimento sobre plantas venenosas. Na Idade Antiga, nós temos aqui as contribuições na Grécia Antiga de Hipócrates, Aristóteles, né? Buscando, por exemplo, a classificação de organismos, né? De reino animal vegetal. Na Idade Média, temos a contribuição de estudos árabes, a compreensão do campo da zoologia, né? Publicação, inclusive, de obras como a de Alberto Magno sobre plantas. Temos na Idade Moderna, aqui as contribuições de Robert Hooke, do Carl Linneu, no campo da hereditariedade, na compreensão de micro-organismos, na descoberta de célula. Temos a Idade Contemporânea, os estudos de Treviranos e Lamarck, né, com a formulação do termo biologia.
nos campos da evolução, os estudos de Charles Darwin, de Gregor Mendel, né, também na compreensão da hereditariedade. E atualmente tiveram muitas descobertas na década de 90, 80, 90, certo? O microscópio eletrônico, a descoberta da penicilina, a molécula de DNA, classificação de novos reinos, como o reino Monera, como o reino dos fungos, também a partir dos estudos genéticos, né, juntamente com a seleção natural, que foi uma contribuição de Charles Darwin, na formulação do que é chamado atualmente de neodarwinismo.